Evangelho de João, capítulo meia dúzia, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, por favor, volte um pouquinho aí atrás, para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana balançando ao vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestindo vestes caras? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os que nasceram de mulher não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém. Irmãos, quando a gente pensa em sucesso, a palavra sucesso, a gente vai trabalhar com algumas linhas de raciocínio. Sucesso traz a ideia de riqueza, de fama, de operosidade. Sucesso normalmente está ligado ao manifesto. A gente sabe que alguma coisa é um sucesso quando essa coisa é muito conhecida, é muito pretendida, é muito falada, é muito usada. Então nós conhecemos ideias que deram certo e que foram um sucesso, pessoas que deram certo e foram um sucesso. Coca-Cola deu certo, era um xarope para gripe, para tosse. Deu certo como uma bebida refrescante, um refrigerante. Nós podemos pensar em personalidades como Elvis Presley, como Shakira, como Lady Gaga, que esteve fazendo um show recentemente. Pessoas que são muito conhecidas e
que o seu trabalho, o seu produto ou o seu serviço é muito requisitado e as pessoas pagam muito caro. Então, nós podemos imaginar que o sucesso traz riquezas sempre. E nós medimos o sucesso das pessoas com as quais nós vivemos pelo que elas mostram. Então, se entre nós entra alguém vestido com roupas muito caras, usando joias muito caras, descendo talvez de um carro importado 0 quilômetro muito caro, ou quem sabe tendo pousado um helicóptero e saindo dele, ou se formos visitar alguém e conhecermos uma casa muito grande que ocupe um quarteirão ou mais, a gente naturalmente atribui a essa pessoa a ideia do sucesso. O grande problema é que todas essas coisas por si só passam. Quem gosta de história, eu gosto muito de história, vai se lembrar dos impérios que caíram. Por exemplo, o Império Romano, o Império Assírio. Nós podemos pensar nos grandes nomes do Brasil, na política, na economia. Passaram, não estão aí mais. Nós podemos pegar as coisas que já foram caras antigamente. Eu gosto muito de pedalar e um tempo atrás, eu saí pedalando à noite e foi comigo uma pessoa e a gente foi ali para o lado de Santa Teresa. Pedalamos no centro ali, saímos para Santa Teresa e eu dizia para essa pessoa, olha para essas casas. Casas da década de 50, da década de 60, com uma arquitetura muito artística, casas que já foram de pessoas muito ricas, mas que estão completamente abandonadas, ou que estão alugadas ou vendidas para empresas que fizeram uma repaginação de muito mau gosto, juntando vidro temperado, acrílico e alumínio a coisas de um estilo clássico. Aquilo passou. Eu e o Tiago, que está sentado lá atrás, há uns anos atrás, fomos pedalar ali na região de Piracema, Bom Sucesso. Aliás, Passatempo, né? Aquela outra cidade, é Passatempo, né? Passatempo. E passamos por uma fazenda que foi referência na criação do cavalo manga larga. Tem um cemitério dos cavalos e tem uma estátua em tamanho natural de um dos cavalos campeões. A sede da fazenda, uma coisa belíssima, a casa do caseiro, uma coisa belíssima, as instalações, e nós ficamos ali um tempo, mas aquilo hoje já não tem valor, ninguém mora, ocupa aquilo se perdeu. A fama humana, a riqueza humana, aquilo que nós produzimos enquanto achamos que estamos no exercício do sucesso, passa e deixa de ser sucesso. A mulher bonita fica feia, o jovem forte fica fraco. A pessoa com muito dinheiro, de repente, não consegue consumir o que o dinheiro dela pode comprar, porque ela já não pode comer o que ela quer, ela não pode vestir o que ela quer, ela não pode ir para onde ela quiser. Ela tem que ser levada por alguém, vestida por alguém, banhada por alguém, e ela come o que dão para ela. Então nós precisamos pensar, será que o sucesso que nós aprendemos a admirar e correr atrás é de fato sucesso? Será que vale a pena viver para isso? Porque certamente nós vamos nos decepcionar. E aí nós temos aqui 2 textos. O primeiro texto foi depois de um discurso de Jesus, que eu preguei sobre ele no domingo passado, então eu nem quis ler. Jesus termina um discurso, as pessoas que estão ouvindo dizem, nossa, que palavra ruim. Que palavra ruim, não quero ouvir isso não. O autor, João, e os seus tradutores são muito educados e colocam que eles disseram, dura essa palavra, quem a poderá ouvir? Dura essa palavra não é uma boa tradução. O que eles disseram é, não, que palavra difícil, palavra ruim, não entendi nada, eu vou embora. O que é que Jesus tinha dito? Jesus tinha dito, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne tem parte comigo. Assim como o Pai me enviou e Ele está comigo, quem comer do pão que eu lhe der, que é a minha carne, terá parte comigo. Então eu vos digo, não corram atrás do pão que vocês comem e depois vão ter fome de novo. Comam do pão que vai saciar vocês para a vida eterna.
E aí eles não entenderam e disseram, não, mas que palavra ruim, não dá para ouvir isso não. Os próprios discípulos, aqueles que estavam ali com Jesus, Jesus tinha um grande número de pessoas chegadas com ele, e de repente Jesus, sabendo que eles pensavam e conversavam entre eles sobre isso, disse, vocês não estão entendendo isso? O que vai acontecer se vocês me virem voltar para o lugar de onde eu saí? Porque Jesus veio da glória do Pai. O que vai acontecer se vocês me virem na minha glória? Aí que vocês não vão entender nada. E aí alguns desses discípulos de Jesus resolvem abandoná-lo e vão embora. Resolvem abandoná-lo e vão embora. Eu fico imaginando quando, nos dias de hoje, o projeto dos pastores, o projeto dos chamados bispos autoproclamados, o projeto dos apóstolos autoproclamados, é de ter uma igreja cada vez mais numerosa. E é interessante porque na quarta-feira, no estudo bíblico, eu preguei aqui sobre 3 tipos de igreja que desestimulam a vida de oração. E eu disse, o primeiro tipo é aquela igreja zen, aquela igreja que diz Deus está em tudo e em todos. Até aí está ótimo, eu concordo. O grande problema é que elas vão dizer, você já tem uma comunhão com Deus e simplesmente será parte de Deus. Não há necessidade de ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, porque Deus já está em você, então você já é Deus, você já está com Deus. Não é verdade. Embora Deus seja tudo em todos, isso é uma verdade, Deus se manifesta como uma pessoa a cada um de nós. Embora Ele seja Pai de todos, para cada um desses todos, Ele é um Pai pessoal. Quando eu me ajoelho, quando eu leio as Escrituras, quando eu busco a Deus, eu tenho um contato, eu tenho uma audiência única com Deus. Ele não está nesse momento olhando para outra pessoa, embora Ele seja Deus de todas as pessoas, ao mesmo tempo, naquele momento, sou eu e Ele. É uma construção de uma intimidade, de uma pessoalidade. Não à toa, Jesus muitas vezes deixava os seus discípulos e subia ao monte, ou ia para algum lugar reservado, e ficava ali Ele e o Pai. Ele mesmo nos orientou e disse, você quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, para estar em intimidade você e teu Pai. E ora teu Pai em intimidade, e teu Pai em intimidade te responderá. Fica entre você e Ele, é uma construção gostosa de amor, de comunhão, de parentesco, de ligação. Os que hoje proclamam essa ideia de uma igreja zen, dizem que você não tem que ter uma vida de oração, e aí você começa a ter uma vida de sucesso, às vezes, aparente, no mundo, mas você começa a ter problemas, não dorme, não come, ganha dinheiro, mas gasta com remédio, tem o melhor carro, mas não é feliz, tem uma família, mas não tem paz na família, tem doenças o tempo todo, ou se não tem nada disso, entra num processo depressivo e as pessoas dizem, por que você está depressivo? Você tem tudo e nem você sabe responder, porque você não tem intimidade com o Pai. O segundo tipo de igreja que desestimula, e eu ensinei isso aqui na quarta-feira, a vida de oração, é aquela que diz que o mais importante são os dons do Espírito. Expulsar demônio, falar em língua, os dons espirituais. E aí tem gente que cai, que rola, que fala, que canta, que interpreta. E aí a coisa está sem filtro, a coisa está sem limite. Porque na busca dos fenômenos, na busca das manifestações espetaculares, se distanciam da palavra e não conhecem, não leem, não têm doutrina, não conhecem, não sabem nada. Não tem vida, não tem espírito, são corpos mortos andando por aí. São zumbis. Gente que tem coração que bate, cabeça que pensa, mas estão mortos, embora na igreja. Porque não tem o Espírito e a vida de Deus, a palavra. Por isso que Jesus disse no texto que nós lemos hoje, a palavra que eu vos dou é Espírito e vida. O que é Espírito e vida? Ele tomou o pó da terra e soprou. A palavra soprou, vento, ruar, no hebraico.
é vento, é espírito. As palavras que eu vos dou são o sopro de Deus. E o que é vida? Vida é o ânimo, é aquilo que te faz ser um ser com alma. Aí essas igrejas que buscam só as manifestações, os gritos, e tem gente que joga uma cordinha, que você não vê, mas ele faz toda uma mímica, como se tivesse uma corda, e joga numa pessoa que supostamente está endemoniada, e o endemoniado fica amarrado e ele faz. E o endemoniado vai como se estivesse sendo puxado. O outro arruma um revólver que você não vê, e ele puxa e roda na mão e faz pá, pá. E o endemoniado está lá gritando. E você fala, meu Deus, é muito poder. Não, isso não é poder, isso é teatro. Isso é loucura. E não é à toa que o próximo estágio dessa loucura é trazer para dentro da igreja os ritos afro. Irmãos, eu amo os nossos irmãos do candomblé. Eu amo os nossos irmãos da Umbanda. Amo. Mas que eles vivam o candomblé no terreiro. Que eles vivam o candomblé, a Umbanda, a gira, lá nos seus terreiros. Dentro da igreja. E a internet está cheia de igrejas evangélicas, em que as pessoas ficam dançando, sacudindo, rodando. E se você pega a imagem de alguém no terreiro, numa gira, e pega a imagem da pessoa dentro da igreja, é a mesma coisa. Não há mais discernimento de espírito. Não se sabe mais onde começa uma coisa e termina a outra. Então não tem vida de oração, não tem vida com Jesus, não tem vida da palavra. E o terceiro grupo, que acabou com a religiosidade, com o conhecimento da palavra e que está acabando com a vida de oração, são as igrejas show. Shopping centers, enormes, estacionamento VIP, parede pintada de preto, luz estroboscópica pulsando, brilhando. O pastor não pode entrar para pregar sem um personal style dizer para ele qual é a roupa que ele tem que usar, qual é o gel que ele tem que pôr no cabelo. E se ele por acaso tem uma espinha nascendo do lado direito, chega alguém e diz, quando o senhor pregar, o senhor só mostra o lado esquerdo, porque nós estamos filmando. Então não pode aparecer. Irmãos, isso é o sucesso do mundo, porque essas 3 igrejas estão ficando cheias. Estão ficando lotadas. Esse é o sucesso do mundo. Mas sabe o que está faltando para elas? O poder de dizer para um aleijado, levanta e anda em nome de Jesus, larga a tua cama. E o aleijado largar aquilo para um lado e levantar e sair andando. Sabe o que está faltando? Está faltando gente que põe a mão no canceroso e diz, eu te digo em nome de Jesus, ser curado. E a ferida se fechar. Sabe o que está faltando? Está faltando pessoas que sejam convertidas, que desejem a vida eterna, que acreditem que os mortos não estão mortos, mas estão vivos, porque é isso que a palavra de Deus diz, e que digam, eu estou aqui porque é um plano de Deus, mas eu desejo estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Essa semana, eu fui levar notas fiscais de serviços da igreja, né, de que a gente contrai, documentos da Receita, para fazer o imposto de renda. E nós trabalhamos com a mesma contabilidade desde o começo. Quem dirige é uma pastora, e aí há muitos anos eu não a vi, eu sempre trato com os funcionários, embora seja uma pessoa muito amiga nossa, há muitos anos que eu não via. E deu de ela estar chegando. E ela passou, eu dei um abraço, conversamos, ela perguntou, como é que você está? Falei, estou bem, graças a Deus, querendo partir, estar com Cristo. Ela já estava entrando na sala, ela parou e me olhou com aquela ideia, você está querendo morrer? Falei, não, mas eu não estou pensando em suicídio, eu quero estar com Cristo, que é infinitamente melhor do que estar aqui. Isso está escrito, eu creio, eu desejo. Irmãos, onde é que está a nossa fé de que nós aceitamos Jesus, nos tornamos seus servos e vamos viver para sempre? Hoje Solange, que é muito carinhosa comigo, com a igreja, sempre foi, né? E é ela que nos oferta a ceia do Senhor, sempre foi ela. Ela faz o pão, ela amassa a massa, e não falta. Não tem mês que falta. Não falta. E aí ela hoje chegou, eu estava fazendo uma parte do almoço, né? E ela foi conversar. E aí ela disse, Jesus já levou, né?
2 pessoas muito próximas dela. E eu disse, mas eles estão vivos. E o dia que você for, eles estarão lá te esperando, dizendo, mãe, tudo que nós acreditávamos em Jesus é verdade. Nós estamos vivos, estamos te esperando. Vem dar um abraço aqui. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Quando Jesus disse, aquele que come da minha carne, tem parte comigo, e como o Pai me enviou, eu envio vocês. As pessoas não entenderam, elas disseram, nós vamos embora. E a Bíblia diz, um grande número de pessoas foi embora. Aí, meu irmão, os pastores de hoje, talvez dessas 3 igrejas, ou de muitas outras igrejas, irmão Albertino, ia dizer, não gente, vem cá, deixa eu desdizer tudo que eu disse. Não, vocês entenderam errado, peraí, não vai embora não. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar o dízimo de 10% para 8%, se vocês ficarem. Não, se vocês ficarem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pregar menos, eu acho que eu preguei demais, vai ser uma pregação menor. Começaria talvez a dizer para essas pessoas, olha, fica aqui hoje, não vai embora hoje não, fica aqui hoje, sabe por quê? Porque Pedro hoje vai cantar, você sabe que Pedro tem uma voz bonita, vai ser um show maravilhoso. Pedro e Barnabé, os dois quando cantam, um toca, o outro canta. Irmãos, o que foi que Jesus fez? O que foi, Kenny, que Jesus fez? O que foi, Felipe, que Jesus fez? Quando aquele grupo foi embora, Jesus olhou aquelas pessoas se afastando, sem mágoa nenhuma, virou para os seus discípulos e disse, vocês não querem aproveitar e ir embora não? Está aí uma boa oportunidade. Sabe por quê? Porque sucesso para Jesus não é número de pessoas. Sucesso para Jesus não é volume de dinheiro que se arrecada. Sucesso para Jesus não é todo mundo saber dele como uma estrela, como um astro, como um fenômeno de mídia. Essa semana nós estávamos pensando, irmão Albertino, em fazer o Dia das Mães, né? E tem as datas que a gente não pode deixar de comemorar, irmãos. Alguém vai dizer assim, isso é coisa do comércio. É, mas a gente gosta. Natal não está na Bíblia, Natal não está mesmo. É uma festa pagã, foi, agora não é. Nós tomamos para nós e agora nós dedicamos ela a Jesus. É bom o Natal, é boa a Páscoa, é bom o Dia das Mães, é bom o Dia dos Pais. É muito bom o Dia dos Pastores, você tem que lembrar do Dia dos Pastores. Tem que estar nessas coisas todas. É bom, e aí a gente pensando, e aí eu pensei numa coisa, o Pedro e a Suiane estão longe de casa, um de Recife, outro de Fortaleza. Aí eu liguei para os dois, falei assim, eu e Simone resolvemos adotar vocês. Então domingo tem almoço aqui em casa, pode vir para cá. E aí o Pedro, eu perguntei para eles depois do almoço, eu estava almoçando, eu perguntei para eles assim, como é que vocês descobriram a igreja, a comunidade cristã? Aí ela me contou, eles me contaram, né? Pedro passou, viu a igreja, procurou na internet, né? E não achou. Eu falei, nós não estamos lá mesmo, não. Não tem propaganda da comunidade cristã. Como não? Como não? Todo mundo hoje procura tudo na internet. Irmãos, nós pregamos a palavra, nós não vendemos imagem. O nosso marketing é Jesus que faz. Ele tem curado o câncer nesse lugar. Ele tem restaurado vidas nesse lugar. Ele tem dado filhos para úteros inférteis nesse lugar. Ele tem levantado gente caída nesse lugar. Ele tem quebrantado corações nesse lugar. Vez por outra, um bando vai embora. Pastor, só vai correr atrás? Não, não vou. E se por acaso, um pastor que me ligou essa semana perguntando sobre isso, e que sempre ouve as mensagens, estiver ouvindo e ouvir essa mensagem, está aí a resposta, irmão. Pastor pastoreia. Pastor não vende lugar na igreja. Pedro, então, ouvindo aquilo, disse, mas Jesus não está querendo sucesso, Jesus não está querendo uma igreja de 5.000 membros, Jesus não está querendo uma arrecadação de dízimo de milhões. E Jesus pergunta, você não quer ir embora, Pedro? E ele diz, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Meu irmão, presta atenção em nome de Jesus, volta os olhos à palavra aí, volta os olhos aí. Para João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Depois do almoço, deitei um pouquinho.
Acordei, tinha um número desconhecido me mandando uma mensagem enorme, disse: pastor, alguém me recomendou o senhor e eu estou com tanto problema, eu sou de outra cidade, eu queria lhe contar uns problemas, será que o senhor pode me ler ou me ouvir? Posso. E ela escreveu, só problema. E o que a pessoa quer é uma resposta. Eu quero falar com você que está passando por um problema, seja ele qual for, ou que tem um monte de problema igual essa menina. A resposta está na palavra de Deus. As palavras que eu vos digo são espírito. O barro vira gente. E vida. Você começa a viver. Você vence a depressão, você vence a miséria, você vence a dificuldade, você vence a doença, você vence a briga, você vence. Não porque você seja poderoso, mas a palavra de Deus, ela é soprada por Deus na sua vida e ela se torna poder de Deus na sua vida. Você entra na presença de Deus e agora você não está mais sozinho, Ele vai contigo. Quer ser curado de depressão? Palavra de Deus. Mas não é palavra de Deus de ler meia dúzia de palavras, é você comer a palavra, beber a palavra, crer e praticar. Porque o simples leitor da palavra de Deus não tem o poder de Deus na vida dele. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso não significa que você tem o Espírito de Deus. Quando é que você tem o Espírito de Deus? Quando você lê a palavra, crê nela e a pratica. A prática da palavra de Deus muda a sua vida. Aí ela se torna Espírito, ruar de Deus, sopro de Deus e vida. O que estava morto ressuscita. O que estava caído levanta. O que estava doente fica curado. É isso que esse texto está dizendo, mas nós lemos dois. Nós lemos outro que está aqui no Lucas. João Batista foi mandado à frente de Jesus, eles eram primos. João nasceu um pouco antes, e ele veio pregando, abrindo o caminho para Jesus. Em determinado momento ele está preso. E por que ele estava preso? Porque Herodes, governador daquela região, havia tomado como esposa a mulher do irmão, a cunhada. A cunhada brigou com o irmão dele e sobrou para ele. Um dia ele está passando, João Batista se coloca no caminho dele e diz: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. A mulher ficou com raiva, falou com o então homem que estava com ela: manda prender João. João foi preso. João não viu Jesus chegando como o libertador de Israel. Ele imaginava que Jesus faria uma revolução. E Jesus não fez a revolução. Deixa eu te contar uma coisa: Jesus não usava espada. Jesus não usava, e um crente não usa arma. Né? Tem um menino aí que um dia disse que se Jesus estivesse aqui, ele teria uma arma. Não, não teria. Não teria. Isso é conversa do caído, do nanaia, do sem costa, do diabo, do cão. Jesus recebe os discípulos de João e eles dizem: João tem uma pergunta. Qual é a pergunta? És tu o que devia vir, o que nós estávamos esperando, o Messias, ou devemos continuar esperando? Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Já pensou qual seria a resposta de Jesus? Eu sou filho de José, mas sou filho de Davi, eu sou filho do homem. Eu tenho discípulos, eu tenho um grande grupo que me segue. A igreja de Jesus de Nazaré é a maior da região. Não, Jesus não disse isso. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim: voltem e contem para o João. Os aleijados estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar escândalo em mim. Vai, conta isso para ele. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser uma grande cantora. Você não tem que ser o maior dizimista. Você não tem que morar na melhor casa do seu bairro. Você não tem que ter o carro mais caro do mundo. O seu sucesso não tem que ser o sucesso do mundo. A igreja não tem que te dar o melhor lugar porque você tem o maior dízimo.
Isso tudo é bobagem, isso tudo é coisa dos homens. Que bom que você trabalhe e prospere. Tomara que todo mundo aqui prospere. Tomara que quem resolver ser comerciante fique rico. Tomara que quem for funcionário público cresça dentro do funcionalismo público. Tomara que quem seja militar, policial civil, guarda penal, cresça na hierarquia. Tomara que o profissional liberal aqui também cresça. Mas isso não representa que você seja um sucesso com Deus. Quem mora numa casinha na beira do rio, quem anda a pé ou de ônibus, pode ser muito mais sucesso aos olhos de Deus do que quem tem muita coisa. Porque sucesso aos olhos de Deus é quando você ora por alguém e ele disse: falem para o João, que o aleijado aqui, ele está levantando e andando. O que tem a mão ressecada, está voltando com a mão funcionando. O morto está ressuscitando. O leproso está ficando purificado. Você quer ter parte com Deus? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Larga de bobagem. Começa a ler a palavra. Começa a entender a palavra. E começa a praticar a palavra. Quando você fizer isso, você pode acreditar que Deus está com você. Aí você vai chegar para o aleijado, para o doente, e vai orar e ele vai ser curado. Você vai orar pela pessoa que está querendo ter um filho e o médico diz que ele é estéril ou ela é estéril, e ele ou ela vai ter o filho. Você vai orar por uma confusão numa família e a paz vai se instalar. Mas é preciso que você pratique a palavra. Pastor, eu leio e não entendo, então eu vou te ensinar a entender a palavra. A palavra, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é cristocêntrica. Significa que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia diz: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o Salvador. Sem Jesus não tem vida. Essa é a chave. Quando eu leio a Bíblia colocando Jesus em primeiro lugar, o Espírito me faz entender a palavra e eu começo a praticar. E aí eu vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e te desafia a brigar, seja no trânsito, seja num negócio de família, e você está cheio de razão. E é tão engraçado ser pastor e ser terapeuta que eu não tenho assim um momento onde eu não sou alcançado por problemas, né? Eles me alcançam, problema dos outros. Hoje de manhã eu acordo, tem no celular uma pessoa com problemas de família. Daí a pouco outra me manda problema com o namorado. E aí eu digo: sabe qual é a fonte de todos os problemas? Não conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus diz para você: perdoa. Te ofendeu? Perdoa. Te roubou? Perdoa. Te humilhou? Perdoa e segue a sua vida. Mas eu fui ofendido, eu não posso mais ser ofendido, a minha vida está entregue a Jesus. Ah, mas eu tive um grande prejuízo, eu não estou nesse mundo para ganhar dinheiro. Talvez o prejuízo seja a riqueza que vem para mim, talvez o meu coração estivesse naquilo, talvez aquilo fosse porta para uma coisa pior. Quando alguma coisa sai da minha vida, ainda que com a marca do prejuízo, é bênção na minha vida. Eu digo: Senhor, eu te entreguei a minha vida, eu te entreguei os meus bens, eu te entreguei os meus planos, eu te entreguei tudo. Então o Senhor tem dirigido. Se alguma coisa veio e eu acho que foi prejuízo, foi porque o Senhor mandou. Eu vou tentar resolver como pessoa, mas sabendo que eu não consigo fazer nada se primeiro o Senhor não ordenar. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Aí alguém vem e me humilha. E eu digo: eu vou lá e vou rodar a baiana, eu vou dar um tapa, Aí eu digo: para quê? Eu não vou levar essa raiva comigo. Não vou. Ah, mas te tomaram alguma coisa? Eu nunca tive. Eu nasci pelado, banguelo e careca. O que eu tenho? Tudo me foi emprestado. Tudo me foi emprestado. Eu vou trabalhar. E se Deus quiser, eu vou conquistar tudo de novo e até mais. Olha o Jó na Bíblia. Jó perdeu tudo. Depois ele teve tudo em dobro. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Digam para João. Digam para João que eu vim e eu não construí uma igreja para 50 mil membros.
Digam para João que eu não trouxe o culto africano para dentro do meu grupo. Digam para João que eu não trouxe uma igreja zen. Digam para o João que eu não construí um shopping com um telão de 20 metros. Digam para o João que eu não estou laçando demônio. Digam para o João que os aleijados andam, que os cegos veem, que os leprosos são purificados. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, eu te desafio a acreditar na palavra de Deus e praticá-la. E praticando a palavra, comece a visitar os enfermos e orar por eles. Comece a ajudar os necessitados. Comece a pregar a palavra de Deus para os desesperançados. Porque é isso que vai fazer você ser de verdade um discípulo de Jesus. Agora, se Deus quiser encher a igreja, que encha. Se não quiser, nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não estamos aqui para ser um sucesso segundo o mundo, mas um sucesso segundo o Espírito de Deus. Amém? Hoje nós temos a ceia do Senhor e eu quero te convidar a ficar de pé.